Perfeito. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Bom dia aos servidores dessa casa, servidoras e também a toda a comunidade que acaba acompanhando aqui frequentemente os nossos trabalhos. Primeiro, eu quero parabenizar a aprovação hoje do projeto Lei de Regina Diniz, dizer que nós temos uma posição muito clara no sentido de sermos favoráveis a todas as coisas que são positivas para a cidade e, claro, que eu faço aqui um papel moderado, mas um papel de ser oposição, não por oposição, mas oposição às coisas que nós consideramos que estão atrasadas e que são negativas para a cidade. Aquilo que é bom, a gente precisa reconhecer, a gente precisa fomentar, e é nesse tipo de política construtiva, moderada e decente que eu acredito. Eu quero parabenizar nesse sentido o governo, sim, pelo governo ter atendido, de um lado, essa reivindicação da classe artística, que tanto precisa desse apoio nesse momento complicado, nesse momento difícil, e outro, aproveitado, na verdade, o encaminhamento desse projeto para também prestar uma maravilhosa e justíssima homenagem à Lady Regina Diniz, uma pessoa muito querida da comunidade, que desempenhou aí um papel importantíssimo na cultura e na sociedade blumenauense, e através disso também parabenizo o Sidney, meu querido amigo também, e desde que nós soubemos, na verdade, do encaminhamento desse projeto, ainda na semana passada, eu já entrei em contato com vereadores, como o líder de governo, o vereador Alexandre Matias, porque esse sim é o típico projeto que vem numa questão de urgentismo que vale a pena. Esses projetos que são positivos para a sociedade, esses sim que tem que vir nesse sentido. Né? Então, eu faço aqui essa parabenização por esse projeto, importante destacar. Além disso, eu gostaria de pedir novamente ao líder de governo, algumas semanas a gente já vem tratando com o vereador Alexandre Matias, sobre uma reivindicação das pessoas com deficiência na nossa cidade. Eu tenho aqui, na verdade, em mãos, depois eu posso também disponibilizar para os vereadores, um documento do CONPED, do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, solicitando o apoio, na verdade, a um projeto que nós encaminhamos aqui, e pela dúvida da constitucionalidade, nós fizemos a retirada e encaminhamos ao Executivo como um anteprojeto. Na verdade, já foi aprovado em outros municípios, né? Também temos a informação aqui que em Florianópolis, que é no sentido de conseguir fazer com que a renovação automática em relação ao transporte coletivo, para que essas pessoas não precisem passar por uma situação física. Isso é muito importante, principalmente na volta do transporte coletivo, para que não seja um risco da questão do Covid em relação a essas pessoas. Várias outras prefeituras já se manifestaram nesse sentido, adotaram medidas. Eu fiz esse encaminhamento aqui através de indicação de projeto, de anteprojeto, e estamos conversando algumas semanas também com o vereador Alexandre Matias, líder de governo, que em diversas oportunidades tem nos auxiliado a fazer ponte, e eu faço esse reconhecimento por uma questão de justiça. E vereador Alexandre Matias, sempre estou lhe pressionando algumas semanas nesse sentido, mas peço realmente, né, inclusive aqui com um documento público do CONPED, inclusive com um pedido de todas essas categorias, entidades, que possa ser agilizado isso da forma mais rápida possível, porque realmente é importante para a nossa comunidade. Então, faço esse registro, apresento aqui, né, esse apoio a essa ideia na nossa sociedade e peço a sensibilidade em relação à liderança de governo. Eu queria aproveitar também para parabenizar a estadia que a Neuza teve em relação às políticas públicas de proteção dos animais. Houve, na verdade, um conhecimento nosso com exoneração na semana passada, que deixou, inclusive, muitas pessoas da proteção animal revoltadas. Eu quero deixar claro que, desde quando o Napoleão criou, na verdade, este serviço, foi um tanto quanto ousado. É muito desafiador fazer essa política pública funcionar, porque a gente não tem uma estrutura, isso precisamos, na verdade, resolver o problema de estrutura, porque eu vejo que em grande parte das discussões públicas a gente tem dois elementos. De um lado, estrutura e do outro, gestão. Às vezes o problema é de gestão, às vezes o problema é estrutural, às vezes o problema, inclusive, são os dois. Mas nessa situação aqui, a gente tem uma grande problemática de estrutura. Como é que a gente vai resolver a estrutura? A nossa legislação que prevê multa, por exemplo, está agora para receber mais de 60 mil reais em relação a isso, que vai ajudar no fomento das políticas públicas. Existe um anteprojeto nosso que está parado, que eu também aproveito aqui para pedir o apoio do líder de governo, que é um projeto que coloca a empresa amiga dos animais, que já foi feito em outros lugares, no sentido da gente conseguir potencializar empresas, inclusive da iniciativa privada, que querem atrelar sua imagem de forma positiva, para a gente conseguir resolver o problema da falta de recursos públicos. Então, nós precisamos encaminhar nesse sentido. Parabenizo a Neuza pelo trabalho que realizou. Eu sei das dificuldades em relação ao órgão público, sei também, e precisamos ser justos,
que o município faz um esforço nesse sentido, com todos os problemas de estrutura de gestão, mas que carece de uma política pública estadual, porque a gente não tem do governo do estado de Santa Catarina nenhum tipo de ajuda de contribuição nesse sentido, como temos de outros estados do Brasil, como inclusive o Rio Grande do Sul, com secretaria estadual específica que auxilia no desenvolvimento dessas políticas públicas. Mas, independentemente das decisões políticas, eu tenho um posicionamento, presidente, que entendo que não é o momento da gente politizar as coisas. Acho que no período eleitoral a gente vai conseguir fazer discussões olhando para trás e vendo os acertos e os erros. O meu papel aqui, enquanto parlamentar, com esse grande presente que a comunidade me deu, não é ficar simplesmente fazendo as críticas por críticas. Então, eu já procurei, inclusive, o novo diretor, procurei o Éder, que também tem a responsabilidade em relação à pasta, assim que soube da notícia no final de semana, pedi informações também ao líder de governo e já procurei solicitando uma conversa essa semana, porque existem várias situações aí que estão paradas e precisam andar, e vocês são testemunhas da minha luta. Uma delas são as políticas de castração, das castrações públicas em relação à faculdade, em relação à FUP, que foi objeto de várias indicações, falas, requerimentos, inclusive audiência pública aqui na casa, e que estava encaminhada e agora temos a paralisação. O serviço de fiscalização que tem que continuar e várias outras questões. Então, eu tenho um comprometimento em relação, sim, à causa e à bandeira, independente das posturas do executivo, de concordar ou discordar com essas posturas, eu vou seguir trabalhando e procurando ser um elemento de conexão para fazer as coisas irem para frente, porque entendo que esse é o meu papel, entendo que é essa política construtiva que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que fazer. Também aproveito para divulgar aqui, a pedidos de alguns queridos amigos que são voluntários, inclusive na Casa São Simeão, a feijoada, né, que já tem data marcada da feijoada aqui da Casa Simeão. Mais uma vez, contar com a colaboração, com a solidariedade do Blumenauense. Também estaremos fazendo a divulgação aqui nas nossas redes sociais. É muito importante que nós possamos ajudar, ainda mais nesse momento, tantas dessas entidades que tiveram aí os seus verbos, os seus recursos, né, o seu planejamento financeiro afetados pela pandemia. É nesse sentido que a gente segue aqui trabalhando com a cidade no coração e acima das polarizações e das visões extremistas. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de ajudar a construir a cidade e a sociedade de uma forma melhor. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, presidente.